Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando as anti-Marshall. Uma partida em Kudrin e Gulu Kuoglu de negras, Kudrin de brancas. Bora lá? Vamos ver, ó. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, a Rui Lopes, sistema anti-Marshall. Cavalo F6, roque, bispo E7, torre 1, B5, bispo B3, roque, H3, D5. Por que você acha que essa oferta depois é menos atraente aqui para as pretas do que no Marshall após o Marshall? O que é? Na oitava, em vez de jogar H3, ia jogar o quê? C3. E seria D5. Isso seria o Marshall. Mas aqui ele jogou H3 e jogou D5. O movimento C3 é projetado para uma luta posicional lenta, com ênfase no estabelecimento de um centro de peões com D2 e D4. Ele vai reforçar bem, né? Ele vai avançar o peão e vai avançar o D2 e D4. Ele vai jogar C3, D2 e D4. Não leva em conta as necessidades do cavalo em B1. Por quê? Porque ele vai em C3 e B4, ele vai ocupar a melhor casa que tem para o cavalo, né? Aqui que seria no caso aqui C3. Isso não importa muito desde que as coisas fiquem quietas, mas o cavalo está mal equipado para responder à súbita explosão do centro que ocorre no Marshall com o D5. É o pé de igualdade da implantação inicial das brancas. Ele se preparou para um jogo lento e acabou uma festa tática que torna o Marshall tão eficaz. Ele não sofre desse desconforto depois de H3 D5. Mas vamos lá. Jogou E por D5, cavalo por D5, cavalo por E5, cavalo por E5, torre por E5. O movimento H2 H3 se mostra útil, pois um típico Marshall dama H4 investido pelas negras não ganha tempo atacando H2. Por quê? Porque geralmente aqui ataca aqui, o bispo ataca a torre e a dama entrava aqui para atacar justamente esse ponto aqui, o bispo aqui e a dama ia vir aqui e atacar aqui. Também é levado ao cavalo negro uma casa de ataque seguro no G4. No entanto, a virtude de H3 é evitar o C3, de modo que a casa C3 é mantido livre para o cavalo branco. Cavalo H6, depois de... Se jogasse aqui, ó, C6, as brancas podem escolher D4, ou bispo por D5, ou assim, ó, D3. Desde que as brancas evitem se envolver com o não movimento C3. Ele está cheio de fato com um tempo acima da linha principal do Marshall, ou podemos dizer, um tempo e meio, pois ele evitou C2 e C3 em favor de uma jogada de desenvolvimento. E também conseguiu a jogada útil H2 e H3. Mas depois aqui de C12, D3, as brancas podem continuar com cavalo D2. Aqui depois, cavalo D2. Depois F3. Ou trazer o cavalo para F1 e jogar aqui o cavalo em G3. Envolvendo seu cavalo na luta entre os reis. Compare isso com o modo que o cavalo está quase paralisado em B1 na linha principal de Marshall após C3. E é verdade. Aqui você tem um lugar para sair do cavalo, pelo menos. Mas vamos lá, voltando à partida, jogou
Jogou D3, bispo D6, atacando a torre, torre E1, voltou, cavalo G4, vixe, esse lance, jogou dama F3, atacando aqui, atacando aqui. O ponto fraco é F7. A branca não precisa se envolver com as complexidades. H por G4, dama H4. Que fica bem perigoso aqui, né? Aqui, dama F3, dama H4. Então, se dama por... jogar, dama H5. Jogou torre 8. Se capturar a torre 8, a dama entra aqui, ó. E vai ganhar a torre. E além de mata, né? Quase mata, tem o bispo aqui. Aqui, ó. Então, dama por F7 também é resposta e mata as negras, ou torre por F8. Seguida, dama por F7 para não falar da torre suspensa em A8 e cavalo em G4. Aí jogou dama H5, voltou. E se jogasse bispo B7, atacando a dama, torre por F8, torre por F8, simplesmente dama G4. E aqui ganha com torre 8, ameaçando mate em E1. A torre entrando aqui, ó. Mas é facilmente compatível com o bispo B2. Observe que se as brancas jogarem C2, C2 em vez de D2, D3, será mais difícil enfrentar a ameaça das negras. Ela jogou aqui torre por F8, cheque, rei por F8, dama por A8, dama E5, ameaçando matoso aqui, né? Ou aqui não vai ser mate, né? Mas aqui é. Bispo D2, para proteger a entrada da dama aqui. A última esperança das negras era dama por C8, cheque, rei E7, dama por G4, capturava o cavalo, mas se capturasse, dama E1 e era mate. Mais uma vez, tente colocar os peões brancos em C3 e D2. Agora é muito mais difícil encontrar uma defesa contra o ataque das negras, apesar da enorme vantagem material das brancas. Aqui, ó, dama H2, cheque. O cheque acaba sendo inofensivo. Rei F1, dama H1, rei E2, cavalo H2, cavalo C3. Por que? Se não tira o cavalo, a dama vinha aqui e a situação ia ficar feia aqui, né? Fazendo pleno uso da ausência do movimento C2 e C3. Dama por A1 e as negras abandonaram. Pergunta é mata em 2 movimentos. Aqui a dama por C8. E aqui o cavalo em D5, né?
Valeu, pessoal, muito obrigado. Estamos terminando o livro, hein? Só tem mais uma partida depois dessa. Então vamos pensando. Eu estava pensando em estudar inglesa. Ou estudar inglesa ou uma siciliana, Taimanov. O que vocês preferem? Estudar a poderosa inglesa, que segundo o Rafael Leitão é a abertura do futuro. Ou a siciliana Taimanov. Você escolhe, também tem sistema Cole. Vocês podem escolher, a que for mais votada, eu estudo com vocês. Agora, se ninguém votar, nós vamos estudar inglesa. Mas, se vocês escolherem aí, a gente pode preparar o material para estudar a abertura ou a defesa que vocês quiserem. Podemos estudar a siciliana, a Najdorf, Taimanov. A Najdorf é mais complicado, acho que a Taimanov é uma boa para todo mundo. Mas, o que vocês quiserem, a gente prepara. Valeu, pessoal, muito obrigado. Até mais. Então, agora nós estudamos as antimarchas, estamos estudando e acaba o estudo da Ruy Lopes, que nós estudamos bastante, hein? Muita coisa da Ruy Lopes. Nós fizemos um estudo bem aprofundado. Quem quer dar para jogar aí Ruy Lopes aí por jogar facilmente, dá para jogar aí. Certo, pessoal? Valeu, até mais, um abraço a todos.